warahmatullahi wabarakatuh. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos vocês. No vídeo de hoje, convidamos mais uma vez o nosso irmão Diego Regis Daoud para falar sobre a moral nobre de Muhammad, o mensageiro de Allah, que a paz de Deus esteja com ele. Essa moral elevada, que era uma das suas características ainda mesmo antes da revelação, fazia com que todos à sua volta não duvidassem de nenhuma palavra que saía de sua boca, pois dizia somente a verdade e era um homem muito justo e simples. Então, vamos juntos acompanhar esse vídeo e tentar colocar em prática tudo aquilo que esse grande profeta fazia e nos deixou como ensinamento. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O mensageiro de Deus, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, foi um exemplo de caráter, bons modos e costumes. Disse ele em um dito: Deus me enviou para aperfeiçoar os bons costumes. Ele brincava e tratava as crianças com bondade. As pessoas o conheciam pela sua generosidade. Ele doava pela causa de Allah aos necessitados e aos pobres e deixava sempre uma recordação boa de sua personalidade para as pessoas. Tratava seus companheiros com amor, brincava com eles, aceitava o pedido de quem solicitava algo a ele, não negava nenhum convite, visitava o doente e não se afastava de ninguém. Ele, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, era desprendido dessa vida terrena. É narrado: o mensageiro de Deus, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, dormiu uma vez sobre uma esteira. Levantou-se e tinha as marcas da esteira em seu corpo. Perguntamos: ó mensageiro de Deus, queres que te façamos uma cama? Ele respondeu: que eu tenho a ver com este mundo? Não sou mais que um viajante que viaja com sua montaria e se detém à sombra de uma árvore e logo retorna sua viagem. Dentre as pessoas, era quem mais sabia de Allah, o Altíssimo. Não pensava somente em si mesmo, era muito envergonhado e só se zangava com aquilo que havia sido proibido por Allah. Não renegava nenhum alimento, se alimentava daquilo que lhe era oferecido e não se queixava de nada. Servia sua família, era muito modesto. Amava os pobres, acompanhava os funerais e não se afastava dos necessitados. O mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, era a pessoa mais verdadeira e era conhecido por essa característica. Ninguém duvidava de sua veracidade. Os idólatras naquela época, quando foram surpreendidos com a revelação, sabiam que aquilo vinha de Muhammad, era verdade, mas mesmo assim a negavam, pois o mensageiro de Deus era conhecido por todos por não mentir ou caluniar. Essa característica era conhecida por todos em sua vida antes da revelação e depois. As pessoas confiavam a ele o que tinham de mais precioso. Ele também julgava entre as tribos e ficou conhecido pelo episódio em que resolveu um problema de forma muito inteligente e política que envolvia a Pedra Negra e as tribos de Meca. A mãe dos crentes, Khadija, que Deus esteja satisfeito com ela, confiou a ele parte de seu comércio devido à sua veracidade e confiança. O mensageiro de Deus, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, foi misericordioso com sua nação, chamava a todos para a luz do Islã e não escondeu sua misericórdia de ninguém. Era misericordioso com toda a criação, com os jovens, com os idosos, com as mulheres, e especialmente sobre elas costumava escutar seus pedidos e levava a voz das mulheres perante sua nação. Era misericordioso com as crianças, demonstrando afeto, beijando, sendo carinhoso e mostrava perante toda sua afeição a elas. O mensageiro de Deus, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, era conhecido pela sua generosidade, seu desapego com as coisas materiais, principalmente quando se aproximava o sagrado mês do Ramadã, onde doava ainda mais aos pobres e necessitados, se desprendendo de tudo aquilo que ele tinha. Era caridoso também para aquelas pessoas que recentemente haviam aceitado o Islã como uma forma de incentivá-los. Anas bin Malik, que Deus esteja satisfeito com ele, disse: cada vez que uma pessoa aceitava o Islã, o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, concedia-lhe o que pedia. A um homem, o profeta lhe deu um rebanho de ovelhas que estava pastando entre as montanhas. O homem regressou ao seu povoado e disse: ó minha gente, aceitai o Islã. Muhammad dá tão generosamente como quem não teme a pobreza. Dentre todas as pessoas, ele foi aquele que tinha mais confiança em Allah. Quando tinha que tomar alguma decisão, escolhia pela mais fácil e se apegava sempre à verdade. Quando ia ao local de comércio, chamava as pessoas para a adoração de Allah, o Altíssimo. Era paciente
e se mantinha sempre firme ao chamar as pessoas ao Islã. Abu Bakr, que Deus esteja satisfeito com ele, disse: olhei os pés dos idólatras enquanto estávamos na caverna, fugindo de seus perseguidores durante a imigração. Disse: ó profeta de Deus, se alguém deles olhasse para baixo, nos veria. O mensageiro de Deus, que a paz e as bênçãos de Deus esteja sobre ele, disse: Abu Bakr, que pensas de dois quando o terceiro é Deus, o Altíssimo? Temos no mensageiro de Deus, que a paz e as bênçãos de Deus esteja sobre ele, o exemplo de melhor caráter, comportamento e moral a serem seguidos. Sua vida e comportamento nos lembram a cada instante como deve ser a vida do muçulmano, em todos os seus aspectos. O mensageiro de Deus nos deixou exemplos claros, desde como tratar os animais até a forma mais justa de se lutar pela causa de Deus. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam sempre sobre ele. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.